versículo de número 3. Se você encontrou, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nessa noite nos diz assim, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, vamos falar com o papai. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos o teu santo nome. Podemos estar aqui, ó Pai, em sua presença nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o seu poder, ó Pai, se manifeste, que a sua graça, ó Pai, seja derramada. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Santo Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica essa palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mandou o link lá, meu amor, para a igreja do culto? Não? Alguém manda para mim então o link lá na igreja, né? Na página da igreja, no nosso Facebook. Manda para os irmãos. Aleluia. Os irmãos estão assistindo online aqui. Vejo a Madalena, vejo a Carminda, a Josi, o Márcio está ali também, está no trabalho, né, Márcio? Graças a Deus pela vida de cada um. Alguns irmãos estão presentes. Saiba que Deus vai falar contigo nesta noite. Deus, Ele é poderoso. E nós vemos que diante da promessa de Deus, irmãos, diante desses 14 dias que nós estamos na campanha de jejum e oração, que o nosso espírito ele é tido a se fortalecer. Nossa alma, ela tende a enfraquecer. Essa é a intenção do jejum. E aí nós temos mais proximidade do Espírito Santo de Deus, mais proximidade de Deus, e algumas coisas começam a acontecer. E o agir de Deus, ele começa a ser iminente. Aí nós não somos mais tão levados pela alma, mas somos levados pelo Espírito. E para nós sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós só podemos achar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos falado de muitas promessas, muitas coisas que o Senhor Ele faz, e o tema desse momento de oração, de jejum é: cri, por isso falei. E o Senhor, no decorrer desses dias, tem aperfeiçoado a condição de crer, e nós aprendemos muitas coisas. E hoje o Senhor Ele quer te ensinar algo mais. Amém? Aleluia! Ele diz assim, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que sabeis que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor, Ele te chamou, irmão. Ele chamou pelo teu nome. E entenda, Ele vai te dar, e já está te dando, Ele está trabalhando, está agindo para que você tenha os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Mas para isso, irmãos, uma das coisas que nós temos que ter, para chegarmos a isso, nós temos que ter uma fé mais excelente. Pastor, mas tem diferença de fé? Uma fé menos excelente, uma fé mais excelente? Pois bem, irmão, nós vemos isso diante da palavra do Senhor, onde muitas às vezes tem uma promessa e recebe a promessa pela metade. Já viu isso? Às vezes tem a promessa demora. Pastor, como que eu faço para evitar essas coisas? Para que eu tenha a promessa e venha recebê-la por completo? Você precisa ter uma fé excelente. Fala assim: eu preciso da fé mais excelente. Aleluia. Quando nós somos filhos de Deus, cheios da vida de Deus, da unção de Deus, mas nós precisamos guardar a nossa fé, porque nós podemos nos tornar naturais na nossa vida cristã. Naturais. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, é nós termos somente uma visão natural. Nós podemos ter uma visão espiritual
e uma visão natural. E nós termos somente a visão natural é uma das piores coisas que pode acontecer conosco. Por quê? Porque no natural, irmãos, você só vê o homem. Essa é a visão natural. É o homem que está me atrapalhando, é o homem que está me trazendo problema, é o homem, né, eu sou vítima desse homem. Você só olha o homem que eu digo é a questão de humanidade, viu, irmãos? Ou então seria também uma condição, para você ser natural, uma condição ao contrária. Você diz assim, ó, eu estou sofrendo porque eu estou sozinho. Não tem ninguém para ficar comigo. Eu estou vivendo sozinho. Onde é que está essa igreja que fala tanta coisa? Você percebe, irmão, a condição natural? É você sempre visando ou a presença do homem ou a ausência do homem, é a naturalidade. E aí você atribui tudo aquilo que você está vivendo ou ao homem que está próximo ou ao homem que está longe, mas você atribui a naturalidade do homem. Ele acredita, irmãos, que só vai ter vitória se tiver alguém com ele. É assim. Mas a pessoa, ela tem no seu coração, quando ela age dessa forma natural, que Deus jamais pode ajudá-la sozinho. Muitas pessoas pensam dessa forma, que Deus jamais vai poder te ajudar sozinho. Não, Deus precisa de uma ajudinha. Outros, irmãos, têm visão. E fala assim, ó, não, eu estou assim é por causa da falta de dinheiro. Isso é o que? É uma visão natural. Essa é a visão natural. E qualquer ímpio é capaz de falar isso, de dar esse diagnóstico. Ó, tá, está faltando você capitalizar-se. Faltando dinheiro. Qualquer ímpio pode falar isso. Mas o seu problema, irmão, não é falta de dinheiro. O problema das pessoas é falta de favor de Deus. Porque aonde tem o favor de Deus, irmãos, tudo vem. Aonde há o favor de Deus, tudo vem. E essa condição do favor de Deus, irmãos, é assim, ó, precisamos de uma fé mais excelente, para vivermos algo maior de Deus. Nós estamos lutando hoje para termos um entendimento que nós não tínhamos quando nós iniciamos essa campanha. E eu sei, irmão, que você vai sair diferente daqui, porque Deus vai acrescentar algo na sua vida. Ele vai te dar algo novo para você poder lutar a sua batalha, para que você possa suprir a sua necessidade. Por quê? Porque Ele te promete que Ele vai trazer, vai te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Irmãos, e qual que é a maior riqueza hoje? Eu não sei, aí a condição de sabedoria. Deus, Ele nos concede tudo isso, entende, irmão? Deus, Ele está te concedendo algo nessa noite. Fica ligado, fica esperto nessa condição. Agora entenda, irmão, você precisa do favor de Deus. Quem tem o favor de Deus tem tudo. Pastor, mas precisava de dinheiro, muito dinheiro, aí resolveu o problema. Não, irmão, é favor de Deus. Jesus mesmo, irmão, quando ele vai alimentar uma multidão, ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. E com isso, por causa do favor de Deus, ele alimenta a multidão. Mas quem não tem, irmão, o favor de Deus, pode ter milhões na conta, nunca vai estar satisfeito. Nunca vai ser satisfeito. Por causa da falta do favor de Deus. O favor, irmãos, de Deus, ele traz sabedoria. E o grande desafio, irmão, é você perder hoje essa visão natural. Essa visão de que você depende do homem, de que você precisa do homem, ou de que você está passando por isso porque o homem não está próximo. Não, quando nós somos naturais, nós vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana. Quando nós somos naturais, irmãos, nós somos limitados. E nós não conseguimos chegar a Deus de uma forma a podermos viver o favor de Deus. Irmãos, Deus é capaz de todas as coisas, irmãos, a nosso favor. Aleluia! Mas nós também podemos limitar Deus, limitá-lo. Nós limitamos, irmãos, por causa dessas perspectivas naturais, por causa desse entendimento natural e humano. Mas para o Senhor, irmãos, não haverá impossível para todas as promessas que Ele já fez para você.
Deus ele tem promessas para mim, deu promessa para você, mas agora a questão é a seguinte: não é nem Deus querer ou não te dar e conceder as promessas, mas é a questão de nós limitarmos Deus. Olha só, Juízes 1:19 nos fala sobre Judá. E a palavra nos diz assim lá em Juízes 1:19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se o Carlos quiser projetar também, olha só, Juízes 1:19 diz assim, ó: esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Olha só, irmãos, a expressão original é bem parecida. A expressão original do hebraico diz assim, ó: diz assim o Senhor era com Judá, ou seja, o Senhor estava com Judá. Como que está ali? Assim estava o Senhor, ele está bem próximo da original, né? Do hebraico. Então o Senhor estava com Judá. Isso aqui, irmãos, é uma referência do nome de Jesus. Um dos nomes de Jesus é o que? Emanuel. Emanuel, como nós louvamos aqui, e às vezes a gente fica ligado na presença do Espírito. E aí eu estava lá conversando com Deus lá no fundo, clamando a Ele, e aí a gente sempre fica aquela dúvida: Senhor, essa realmente é a palavra que o Senhor quer trazer sobre a tua igreja? E bem nesse momento começou-se o louvor: Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus contigo, o Deus que antes estava longe e hoje mora em nós, aleluia, o Deus que estava com Judá, o Senhor estava com Judá, é o Deus Emanuel, é um dos nomes de Jesus, Emanuel. Emanuel, Deus é conosco. E onde que Emanuel habita agora, irmão? Habita em nós, habita em mim, habita em você. Então Deus é com você. Você pode falar com o seu irmão do teu lado? Fala: Deus é contigo, irmão. Aleluia. Irmão, você tem que levantar todos os dias e dizer: Deus é comigo. Aleluia. Irmãos, Ele não é o seu inimigo, irmãos, Ele não é oposição. Deus é o meu ajudador, o meu consolador, Ele é minha força. Mas algumas pessoas levantam e pensam que vão ter que lutar contra Deus. Por quê? Porque é Deus quem traz a pandemia, é Deus quem traz a praga, é tudo Deus que está fazendo, a culpa é dele. E Deus está do outro lado e a pessoa está do lado de cá, está lutando contra Deus. Mas entenda, irmãos, Deus ele nunca esteve contra você. Deus é um Deus conosco, Ele está em você, não contra você. Mas pastor, eu não tenho experimentado vitória. É porque às vezes, irmão, você se esquece que Deus está com você e você age na naturalidade. Você se esquece da espiritualidade, você se esquece do espiritual. Você para de exercitar a fé, irmãos, e passa a esperar no homem, no natural. Sabe o que aconteceu ali com Judá? Deus estava com ele. Deus é conosco. Irmãos, olha, às vezes as pessoas elas se esquecem da necessidade de nós nos lembrarmos a todo momento que o Senhor Ele está conosco. Mas olha só, irmãos, diante da necessidade, às vezes a gente até sabe que Deus é conosco. Quando o pastor fala aqui, eu falo: não, Deus é conosco mesmo, pastor. Eu tenho isso anotado aqui, ó, está escrito na minha Bíblia, na capa. Eu tenho isso aqui, ó, no meu coração. Mas quando a gente passa pela necessidade, irmão, a gente passa a esquecer esse Deus, o Deus conosco. E o texto aqui, ele diz que o Senhor estava com Judá. Mas logo em seguida, irmãos, nós lemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale. Por quê? Porque eles tinham um carro de ferro. Olha só. Irmãos, vê lá se Deus tem problema com carro de ferro. Se o Senhor é conosco, irmãos, o que significa esse carro de ferro para Deus, irmãos? É como se fosse de papel. Irmãos, ele estava indo bem até que apareceu os carros de ferro. Porque a promessa de Deus para ajudar é que ele conquistaria tudo aquilo, até mesmo o vale. Mas no momento que ele chega no vale, ele conquistou as montanhas. Na hora que ele chega no vale, ele vê o quê? Ele vê o carro de ferro. Falou: não, o carro de ferro aí não tem jeito. Ele olha para o problema, ele olha para a dificuldade, ele olha, esquece de tudo aquilo que já lutou, esquece de que já havia
vencido em Jerusalém, esquece que havia vencido em tantas circunstâncias, e olha apenas o quê? Para os carros de ferro. Fala, não, nunca vi carro de ferro, isso aqui agora não vai ter jeito não. E às vezes as pessoas, elas olham e falam assim, não pastor, essa pandemia de ferro aí, isso aí eu não vou vencer não. Esse aí eu vou deixar para depois, eu não vou vir mais na igreja, esse negócio aí é muito complicado. Aí sabe o que acontece, irmãos? Ou não recebe a bênção, ou recebe a bênção pela metade. É isso que acontece. Por quê? Começa a olhar para as coisas naturais. O Senhor nessa noite te chama para parar de olhar para as coisas naturais. Ele te fala para você olhar para as coisas sobrenaturais. Ele fala para você olhar para o espiritual. Olha só, irmãos. Pastor, aí não dá. Esse negócio de pandemia, aí agora não tem jeito. Agora não vai mesmo. Irmãos, não há impossível para Deus em suas promessas. Não há impossível para Deus em suas promessas. Se Deus ele te prometeu, irmãos, Ele vai fazer cumprir. Ele vai derramar a graça dEle. Ele vai derramar o favor dEle. Mas, irmãos, nós temos que entender que, no entanto, nossa visão natural limita Deus. E você não pode deixar essa visão natural limitar Deus. Irmão, surgiu o problema, não fica olhando para o problema. Às vezes as pessoas perto de você, às vezes até mesmo as pessoas que estão próximas de você, elas te limitam. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas hoje, irmãos, eu declaro sobre a sua vida o Deus Emanuel, o Deus divino, o Deus que é conosco, o Deus que opera em nós. Irmãos, o Deus que não se limita na sua incredulidade. Aleluia. Eu profetizo, irmãos, que o Senhor Ele vai abrir a porta que está fechada. Ele vai te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Aleluia. Mas por que isso acontece, pastor? Por que isso aconteceu? Por que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale? Para compreender, irmãos, por que aconteceu, nós precisamos voltar para o começo do capítulo. Está lá em Juízes 1:1, versículo 3, que diz assim, ó. Olha só o que diz. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. O Senhor tinha respondido, irmão, ó, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus. O que ele fala? O Senhor fala assim, ó, vou entregar nas suas mãos. E ele fala o quê? Ele fala por mão dele. Fala, não, vamos fazer o seguinte, Deus já havia entregado nas mãos, mas vamos fazer assim? Vamos comigo, vamos Simeão, vamos comigo, eu vou pelejar, você peleja comigo, que depois quando chegar a sua vez eu vou pelejar com você. E aí pelejaram contra os cananeus, e também subirei contigo, que caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. A promessa era para quem? E aí ele chama quem? Simeão para ir junto. Ou seja, irmãos, o Senhor disse para Judá, ó, você devia sair primeiro para a peleja. Irmãos, em todos os seus desafios, irmãos, a primeira coisa que você deve fazer é sempre louvar. A palavra Judá significa louvor, em hebraico Yehuda, né? Judá é Yehuda, que significa louvor. Então quem sobe primeiro? Judá, o louvor. O Senhor diz, e entregou as terras nas mãos de Judá. Esse é um fato importante. Quando Deus ele te dá a promessa, a primeira coisa ele dá o que? Para Judá. Essa promessa para Judá é o que? Você primeiro louva, você primeiro adora ao Senhor. Quando o Senhor te dá a peleja, a primeira coisa que você faz, você louva e exalta o nome dele. A palavra dele nos é bem certa assim, ó. Ele fala assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e a malhada nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Porquanto eu o exaltarei, e enquanto eu louvá-lo, e o Senhor diz, eu vou te entregar nas suas mãos. Enquanto eu louvá-lo, o Senhor diz que vai entregar nas suas mãos, mesmo que não haja nada, mesmo que não
esteja ocorrendo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o gado não esteja lá. Irmãos, há a promessa, e aí o que acontece? Há o louvor. Abacuque fala isso. A nossa fé, irmãos, ela é constantemente testada, a todo momento, a todo instante. Resolva, irmão, no seu coração ser aprovado quando a sua fé for testada. Quando a sua fé for testada, resolva ser aprovado. Tem que resolver isso no seu coração. Mas qual que é a questão maior aqui? Louve a Deus. Judá vai à frente. Irmãos, agora o negócio é o seguinte. Mas aí aconteceu algo. No verso seguinte menciona que Judá disse para Simeão, o seu irmão: sobe comigo ao meu território, para que possamos lutar contra os cananeus. Bom, Deus não disse para trazer Simeão. Deus diz: ó, eu os entreguei nas suas mãos. Ao invés de Judá ir, irmãos, nessa fé, que Deus já havia dado a vitória, ele chamou Simeão para ir junto. Simeão, luta comigo, depois eu luto contigo, mas sozinho, ó, só com a promessa, não vai dar certo não. Bom, não sou contra pedir ajuda, mas você nunca deve pedir ajuda para o homem antes de você pedir ajuda para Deus. Muitas pessoas chegam para mim e falam: eu preciso de ajuda. Mas peraí, você já orou quanto a isso? Você já jejuou quanto a isso? Não. Porque, irmãos, tem hora que nós temos que dar uma de recém-convertido. Fazer o teste do recém-convertido. Qual que é o teste do recém-convertido? Você já orou quanto a isso? Já jejuou quanto a isso? Porque o recém-convertido chega com umas dúvidas, né? Chega com umas batalhas. E aí, o que você fala para o recém-convertido? Porque o recém-convertido, ele não ora, ele esquece. Ele vem o quê? Vem buscar a sabedoria do homem, na naturalidade, ele ainda é natural. Mas aí ele se esquece do espiritual. O espiritual, como que nós vamos adentrar? Em jejum e em oração. E aí tem hora, irmão, que nós temos que o quê? Buscar se nós estamos na regra do recém-convertido. Qual que é a regra? Já orou quanto a isso? Já jejuou quanto a isso? Não, irmãos, é igual aqui. Para você ter uma fé excelente, você precisa primeiro, ao invés de buscar a ajuda do homem, como Judá buscou a ajuda de Simeão, você tem que buscar a ajuda de Deus. Deus, ele já disse que entregaria nas mãos. Ele fez o quê? Ele, em vez de acreditar em Deus, de buscar primeiro em Deus, ele foi lá buscar. Irmãos, eles limitaram o Santo de Israel. Por quê? Irmãos, todos querem o apoio da carne. Todos querem o apoio do homem. Todos nós queremos, irmãos, pessoas ao nosso redor. Mas o Senhor, ele chamou você. E se o Senhor te chamou, irmãos, não é para que mais alguém venha. Quando Deus, ele nos chama, irmãos, ele nos equipa. Então, que importa, irmãos, se eles têm carro de ferro? Mas Judá chamou o irmão para ajudá-lo. Irmão, ele falou assim: ó, você luta comigo e depois eu luto contigo. Disseram eles, né? Então, Judá subiu e o Senhor derrotou os cananeus. Assim, no começo, irmãos, houve vitória. Até que chegaram no verso 19. Quando chegaram no verso 19, o que aconteceu no final? Eles não puderam expulsar os moradores das montanhas, por causa do quê? Das carruagens de ferro. Em outras palavras, irmãos, quando você limita Deus, irmãos, a sua vitória também é limitada. Tudo depende da fé. Tudo depende da fé. Bom, eu não estou dizendo que nós não devemos receber a ajuda dos outros em meio às dificuldades. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós devemos falar com o Senhor primeiro. Fale com o Senhor primeiro. Não, eu não estou dizendo para nós não pedirmos conselhos, não, mas consulte o Senhor primeiro. Está lendo a Bíblia? Está jejuando? Está orando ao Senhor? Beleza. Está dando resultado? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar então. Mas, irmãos, entenda, alguns têm uma fé excelente e outros não. Pastor, como que eu sei que alguns têm uma fé excelente e outros não? Porque a Bíblia mesmo nos mostra isso. Alguns lutaram, pelejaram e alcançaram mais do que outros. Por quê? Por causa dessa fé excelente. Lá em Hebreus 11:32, nós temos o rol dos heróis da fé. E o texto, ele começa com uma pergunta que diz assim, ó: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão e Baraque. Olha só, ele começa a citar os nomes. Ele fala: Gideão e Baraque,
Aí depois ele faz menção de Sansão e Jefté, de Davi e Samuel e dos profetas, ao qual por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Ali diz que pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça. Irmãos, algumas pessoas, pastor, eu não sinto tanto a presença de Deus, eu não consigo sentir, eu não estou sentindo de fazer, eu não estou sentindo que Deus me ama, eu não estou sentindo a proximidade. Irmãos, uma coisa que eu aprendi aqui com esses heróis da fé, irmãos, é que o crente, ele não vive pelo sentimento. Ele não vive pelo sentimento. O crente, ele vive pela fé. Porque ali fala o quê? Que pela fé, irmãos. Porque se eles fossem lutar e julgar e fazer tudo o que eles fizeram pelo que eles estavam sentindo, sabe o que eles faziam? Eles saíram correndo. Porque foram perseguidos, usaram de muitos artifícios para eles desistirem. E se o sentimento o sentimento natural tomasse a frente da vida deles, eles teriam desistido. Mas eles não viviam pelo sentimento. O crente não deve viver pelo sentimento, o crente deve viver pela fé. Fala assim: eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Irmãos, você tem que crer que você é amado. Glória a Deus. Pastor, mas eu não sinto que Deus me ama. Não creia que Deus é amado. Não é para você sentir que Deus te ama. Ele nos amou primeiro. Você tem que crer, você não tem que sentir. Irmãos, uma coisa é certa: tem dia que eu sinto, tem dia que eu pulo, tem dia que eu choro. Pastor, você chora? Choro na presença de Deus, eu louvo na presença de Deus, irmãos, eu me derramo, eu pulo na presença de Deus. Mas em 99% do tempo, sabe o que acontece? Eu não sinto nada. Pastor, mas você não sente Deus 100% do período da... Não, irmão, não é assim não. Você sente Deus 100%? Não, irmão, não é assim. Mas eu sei, irmãos, que Ele está presente. Por quê? Porque é uma condição da fé. Eu sei que eu sou amado. Mas em 99% do tempo, vocês não vão sentir. Tem lá um encontro com Deus, e às vezes as pessoas falam que não estão sentindo nada. E lá eles têm eu ouvi quando eu fiz meu encontro com Deus, há uns 20, algumas coisas anos atrás, eu não me esqueço dessa situação. E eu me lembro da piada do pintinho. O pastor vai contar a piada, agora é do pintinho ainda. Sabe qual que é a piada do pintinho? Chegaram um pintinho assim, ó. Pintinho, você sente alguma coisa? Às vezes eu sinto, às vezes não sinto. Então vem cá, pintinho. Pegaram uns maloqueiros lá e falaram: vamos fazer esse pintinho sentir alguma coisa então. Pegaram o pintinho, fizeram um baseado, entregaram o pintinho. Pintinho, prova esse baseado. Aí o pintinho foi lá, provou o baseado. Pintinho, está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Pegaram uma droga mais potente lá e deram pro pintinho. Está sentindo alguma coisa, pintinho? Não estou sentindo nada. Aí pegaram uma outra droga mais potente e deram pro pintinho. Não estou sentindo nada. Mas como, pintinho, você não está sentindo nada? Você está no último grau de potência disso aí. Não estou sentindo asinha, não estou sentindo perninha, não estou sentindo biquinho. Às vezes a gente é assim, irmãos. A gente estamos no grau máximo do envolver de Deus. Aí os irmãos perguntam: você está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo nada. As pessoas não percebem, irmãos, que às vezes não é o sentir, não é uma condição de sentir, é de crer, é de saber, é de viver. Glória a Deus. Essa condição, irmãos, é você viver no espiritual e você não viver no natural. Por vezes as coisas do mundo podem te trazer uma condição de você sentir no natural, mas Deus tem algo mais para você, que é o sentido sobrenatural de Deus. É você sentir, irmãos, uma fé que ela é sobrenatural, uma fé que excede todo o entendimento, onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: eu não estou entendendo. Mas você está ciente de que Deus está junto de você, de que Deus está operando em você. Quando nós vemos aqui esse texto, irmãos,
onde nos Heróis da Fé fala de Gideão e depois fala de Baraque, fala de Sansão e fala de Jefté, fala de Davi e depois fala de Samuel. Tem uma ordem, irmãos, cronológica nisso daqui. Esse texto aqui, ele não está aqui por acaso. Cada vírgula, cada ponto, irmãos, na Bíblia tem uma intenção. E cronologicamente falando, quem que veio primeiro? Veio Baraque ou veio Gideão? Quem que veio primeiro? Veio Sansão ou veio Jefté? Quem que veio primeiro? Veio Davi ou veio Samuel? Mas aqui nesse texto nós vemos que há uma ordem invertida cronologicamente. Ele não está seguindo uma ordem cronológica. Depois que nós lemos, irmãos, sobre Sansão e Jefté, mais uma vez, Jefté, ele veio antes de Sansão. Sansão, ele está no final dos juízes, e ele foi o último juiz mencionado no livro. E no entanto, irmãos, Sansão, ele é mencionado antes de Jefté. Mas por que ele é mencionado antes? Sansão, ele veio depois de Jefté, mas o nome dele é mencionado primeiro. E quanto a Davi e Samuel, quem que veio primeiro? Samuel, irmãos, foi quem ungiu Davi. Cronologicamente, devia falar o quê? E Samuel e Davi, mas não fala o quê? Fala Davi e Samuel. Samuel, irmãos, ele veio antes de Davi, mas Davi é mencionado primeiro. Qual que é a razão disso? Quando Deus, irmãos, ele coloca o nome em primeiro lugar, irmãos, isso mostra a prioridade, uma prioridade divina. Significa, irmãos, que Deus favorece aquele primeiro. A sequência não é cronológica, mas é baseada, irmãos, na qualidade da fé. É baseado na fé excelente. Aleluia. E é isso, irmãos, que nós estamos buscando. O que fazer para ter uma fé excelente? O que fazer para ter essa fé excelente? Quando fala de Gideão e Baraque, irmãos, nós vamos ver o primeiro, Gideão e Baraque. Eu quero só falar de Gideão e Baraque, não vou falar dos outros por causa do tempo. Mas é assim, ó. A fé de Baraque era assim, ó. Se você for comigo, eu irei também. Aí eu vou. Ele tinha uma promessa. Mas aí ele olhou, porque assim, ó. Enquanto que Gideão, irmãos, os olhos deles estavam fitados o quê? No sobrenatural. Gideão, quando veio a promessa, ele fitou no sobrenatural. Fez o teste lá com a lã, né? Se a lã molhasse, ele iria para a guerra. Se a lã não molhasse, ele não iria para a guerra. Depois ele foi lá e colocou a lã e falou assim: Senhor, se essa lã não molhar durante essa noite no sereno e molhar tudo em volta e ela estiver seca, então aí é sinal que eu vou para a guerra e vou vencer. Então, o que aconteceu ali com Gideão? Ele fez um teste com Deus. Mas ele olhou para Deus, ele estava focado em Deus. Mas aí quando nós vemos Baraque ele olha, irmãos, e a história dele é diferente. Ele não foca em Deus, ele foca no profeta. Deus, irmãos, ele permite que nós tenhamos o profeta. Deus, ele permite que nós tenhamos uma condição de nós olharmos o natural e olharmos o espiritual. E aí nós temos que decidir, ou eu fico com o natural ou eu fico com o espiritual. E lá em Juízes 4:3 diz assim, ó: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Olha os carros de ferro de novo, né? E por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, nos dias de Baraque, irmãos, novamente, nós deparamos com esses carros de ferro. E por 20 anos Jabim oprimiu os filhos de Israel. E Débora, ela era a profetisa. E aí o que acontece? Ela estava julgando Israel naquele tempo. E ela chamou Baraque e falou assim: ó, Baraque, agora é a sua vez, agora é o seu tempo. Porventura o Senhor Deus de Israel, Juízes 4:6, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente do monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sisera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. O Senhor tem a promessa. Deus, ele queria que Baraque nos destruísse a Sisera. Mas o que Baraque ele respondeu? Ele olhou para a profetisa e disse assim: ó, se você for comigo, eu irei. Porque se você não for comigo, eu não irei. Então a profetisa respondeu para ele assim: ó,
Juízes 16, 9. Certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sisera. Irmãos, Deus disse que entregaria Sisera nas mãos de Baraque. E Baraque fez o que? Se a profetisa for, eu vou. Se ela não for, eu não vou. Sabe o que ela focou? Ele focou no natural. Ele queria um homem junto. Ele queria algo para palpável junto. Ele não apenas poderia acreditar na promessa de Deus. Quando ele exige que Débora vá com ele, profetiza, ele toma uma atitude de limitar o santo de Israel. Diz Deus, e aí Deus ele fala o que? Então o crédito não vai ser seu, vai ser dela. Irmãos, a sua vitória ela vem do Senhor. Não dependa da profetisa, não dependa do sacerdote, dependa do Senhor. Pastor, como que eu faço para ter uma fé excelente? Não deixe o natural agir na sua vida de forma que você venha a precisar dele. Creia no sobrenatural de Deus. E isso, irmãos, conta tanto que Gideão foi colocado à frente de Baraque lá na listagem dos heróis da fé. Na história, irmãos, de Deus, quem teve fé mais excelente foi Gideão, porque ele buscava primeiro o Senhor. Pela fé, ele creu no que o Senhor lhe falou. Creia naquilo que o Senhor lhe falou. A fé mais excelente, ela é exercida sobre a nossa vida quando nós cremos naquilo que o Senhor nos falou. Irmãos, quando anda pela fé, você entra numa esfera que chama esfera da graça. Mas se você estiver sob a lei, irmão, você vai ficar limitado pela lei. E tudo vai ser pela sua força. Não viva pela sua força, mas viva pela graça de Deus. A nossa força, irmãos, ela é renovada quando nós vivemos debaixo da graça de Deus. Viva debaixo da graça de Deus. Amém? Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor tem hoje para nós. Nós estamos nesse 14º dia, irmãos, e o Senhor te fala assim, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E Ele, irmãos, vai te dar tudo. Ele vai conceder. Mas você tem que ter essa fé mais excelente. Como é que eu busco isso, pastor? Não use do natural. Usa o extraordinário de Deus. Use o sobrenatural de Deus. Não viva na dependência do homem. Viva na dependência de Deus. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento? Quero fazer a confissão da palavra contigo nessa noite. E a confissão da palavra é em cima desse Isaías 45. Acho que vai chover, né? Tá calor. Está esquentando aí também ou não? Olha só, irmãos. A confissão hoje é sobre esse Isaías 45. Você pode falar comigo assim, Fala assim com você. Acho que você já falou isso várias vezes nesse dia, né? Mas fala novamente em voz alta assim, aí onde você está. Eu já recebi os tesouros escondidos. Eu já recebi os tesouros escondidos. Eu já recebi as riquezas encobertas. Eu já recebi as riquezas encobertas. E eu sei que tudo vem da parte do Senhor Deus. Tudo vem da parte do Senhor Deus. E o Senhor Deus já abriu o seu bom tesouro. E vai derramar cada dia mais. Sobre a minha vida. Porque Ele me chama pelo meu nome. Por isso, Ele já me revelou os seus tesouros. E as suas riquezas. E me faz prosperar. Abundantemente. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Levanta sua mão para o alto. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, estejam sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu trabalho.
Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho um desafio para você durante essa semana. Pastor, que negócio é esse desafio? É isso aí, um desafio para você nessa semana. Você vai ligar para alguém e você vai falar do sobrenatural de Deus para essa pessoa. Aleluia! Veja lá alguém que está sumido, alguém que você sabe que é crente, que está afastado, que está sumido, que você não vê faz tempo, que você vai de pandemia, desapareceu da igreja, desapareceu lá do seu meio evangélico. Entre em contato com essa pessoa e fala assim: ó, estou te ligando para dizer que o Senhor, Ele é contigo. Estou te ligando para dizer que você não deve olhar para as coisas naturais, você deve olhar para o sobrenatural de Deus. O Senhor Deus vai te abençoar, o Senhor Deus está te abençoando, o Senhor Deus está trabalhando na sua vida, que é para você ter um bom ânimo. Você vai fazer, irmãos, esse desafio, e aí depois você vai me contar como é que foi. Amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Começa, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Amanhã é nosso 15º dia da campanha jejum e oração. Pastor, não comecei ainda, posso começar? Comece, irmão, tem 7 dias ainda para você jejuar e orar ao Senhor. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Deus abençoe. Deus abençoe em nome